O crime de Idaho. Detalhes revelados por investigadores de polícia que atenderam ao chamado para a cena do crime na King Road Residence na madrugada de 13 de novembro de 2022 demonstram frieza e premeditação por parte do suspeito, que já está preso em Idaho. DNA em objeto na cena, aplicativo de telefone e câmeras de segurança indicam que Bryan Kohberger está literalmente encrencado. Por que será que não existe crime perfeito? Como uma pessoa tida como um gênio por colegas de escola e universidade consegue deixar marca de sangue em bainha de faca também esquecida na cena do crime? E mais, deixar o carro estacionado perto da casa, sair arrancando em alta velocidade, além de também ter estado ali por diversas vezes antes, em madrugadas afora, observando as vítimas. Sem falar do carro em si, que jamais deveria estar ali. Será mesmo que Kohberger queria matar para saber como se sentiria enquanto cometia o crime, como indica seu tema de pesquisa de pós-graduação em criminologia? Ou esta foi uma desculpa para simplesmente matar garotas, vingando-se, como narrado por amigos, de bullying que sofreu de colegas de escola durante a vida? Dados os descuidos, é de se pensar que a impulsividade tomou frente ao que poderia ter sido um crime melhor articulado. A polícia, até alguns dias atrás, dizia não ter uma direção a tomar e que contaria com a ajuda de populares. Até mesmo os narradores de True Crime tinham cuidado em atribuir a real culpa a Bryan, uma vez que a investigação não dava pista alguma do porquê dele ser realmente suspeito. Somente no fim desta semana é que, como previsto por aqui, se entendeu que a polícia americana já o havia como suspeito desde o princípio, mas para evitar evasões, deixou tudo correr em sigilo. Embora tudo aponte para Kohberger, a polícia ainda trabalha duramente para tentar munir-se de elementos definitivos que linkem ele ao DNA encontrado na bainha da arma, encontrar a própria arma ou ainda algum registro de compra dela em alguma loja não oficial da Ka-Bar, marca da arma branca utilizada no crime, de acordo com a capa dela abandonada na cena do crime. A evidência de DNA obtida na bainha da faca, no local e da casa dos pais de Kohberger foi testada no Laboratório Estadual de Idaho. Os resultados mostraram que o DNA da casa dos pais era quase certamente do pai da pessoa cujo DNA estava na bainha da faca. Mas o que mais intriga ainda nisso tudo, e que ainda não foi respondido, é o que aconteceu entre o momento em que os assassinatos ocorreram e a primeira ligação para a polícia. Mas, na verdade, não se sabe se foi Dylan a ligar para a polícia. Isto ainda é algo não revelado por algum motivo pela polícia. Os investigadores acreditam que os assassinatos ocorreram entre as 4 e 4h25 da manhã. Entretanto, a primeira ligação para a polícia foi somente às 11h58, ou seja, quase 8 horas depois do ocorrido. A polícia acha que existia uma pessoa de interesse em especial por parte do assassino e que ela seria Madison ou Kaylee. O assassino voltou a casa 5 horas depois, não se sabe por qual motivo. Há ainda muita coisa em segredo, mas a pessoa que ligou para a polícia disse ter pensado ser vômito algumas marcas de sangue e que somente quando a polícia falou que era sangue, ele teria se dado conta. Curioso, pois em mortes provocadas por armas brancas, a quantidade de sangue não é modesta, além de que foram 4 vítimas. Inclusive, chegou a escorrer sangue visivelmente através de uma janela para o lado de fora da King Road Residence. Por tudo isso, podem haver mais pessoas envolvidas, colegas de grupos de pesquisa, de grupos online de homicidas ou quem. Como pode um rapaz de estatura mediana e nem tão forte assim ter tirado a vida de 4 jovens em andares diferentes sem que eles sequer gritassem por ajuda em 16 minutos? Sim, ao que tudo indica, os 4 assassinatos aconteceram em um intervalo de 16 minutos. Quando a polícia chegou, havia um cachorro na cena do crime que pertencia a Kaylee Gonçalves. Este cachorro não latiu?
O suspeito, que está preso, fazia doutorado e, por ter mestrado, ele era professor assistente na Washington State University. Após deixar Moscou, ele partiu em direção a Washington para as aulas, até entrarem em férias. Seu pai voou para Washington, pois dali, em 13 de dezembro, um mês depois, partiram para a Pensilvânia, percorrendo pouco mais de 1.600 quilômetros. Outro ponto sensível, porque o pai do suspeito foi até Washington para voltar novamente para a Pensilvânia de carro com o filho e no carona. No caminho, o carro em que estavam, um Hyundai Elantra branco, foi parado por 2 vezes, sendo uma delas por excesso de velocidade e a outra por não manterem a distância mínima necessária do veículo à frente, de no mínimo 3 segundos. Lembrando que Brian stalkeava os jovens mortos desde junho de 2022. Especialmente as meninas, ou acredito somente elas. Mas vamos aos fatos na íntegra. Uma das sobreviventes, Dylan Mortensen, que vivia no primeiro andar da casa, viu o assassino vindo em sua direção e, mesmo em choque, conseguiu entrar em seu quarto e se trancar. Mas o estranho ainda é que, mesmo assim, ela não providenciou para que ligassem para a polícia assim que pôde. Estaria ela em estado de choque, com medo de abrir a porta até aquele momento? Quase 8 horas depois, simplesmente dormiu, visto que já era tarde e acordou tarde, ignorando aquilo que viu, ou teria ainda algum outro motivo? O fato é que a moça precisou até contratar um advogado para sair desta encruzilhada. A família de uma das vítimas dos assassinatos de Idaho, Kaylee Gonçalves, está defendendo a colega de quarto sobrevivente, que afirma ter visto o assassino, mas não o chamou a polícia. Dylan Mortensen, que sobreviveu junto com sua colega de quarto, Bethany Funk, enquanto seus 4 amigos foram esfaqueados até a morte em 13 de novembro, não chamou a polícia, mas ainda deu informações sobre o suspeito à polícia, disse o advogado Shannon Gray à Fox News. Gray, que representa a família Gonçalves, disse que Mortensen provavelmente estava morrendo de medo quando encontrou o homem e insistiu que ela ainda era uma vítima nesse caso. O fato dela ter conseguido fornecer alguma identificação adicional acho que é benéfico para este caso, disse Gray. Ela foi capaz de dar mais ou menos o tipo e constituição e como o suspeito parecia um pouco. Sobrancelhas espessas, coisas nesse sentido. Os Gonçalves são os últimos a defender Mortensen, depois que a colega de quarto de uma mulher que sofreu um ataque brutal em 92 disse que ela também teve uma resposta atrasada durante um cenário semelhante. Gonçalves, Madison Mogen, ambos de 21 anos, Zena Kernadle e seu namorado Eden Chapman, ambos de 20 anos, foram esfaqueados até a morte enquanto estavam na cama em uma casa em Moscou, Idaho, com Mortensen e Funk como as únicas sobreviventes. O suspeito Brian Kohlberger, de 28 anos, enfrenta a pena de morte se for condenado pelos assassinatos quádruplos. Em uma casa na cidade universitária de Idaho, viviam 5 estudantes que optaram por dividir a casa ao invés de morarem no campus universitário. Kaylee Gonçalves, Madison Mogen, Zena Kernadle, Bethany Funk e Dylan Mortensen. Eden Chapman, de 20 anos, não morava na casa, estava apenas ali dormindo com sua namorada. Ele tinha 20 anos, era de Mount Vernon, em Washington, calouro da Universidade de Idaho e membro da fraternidade Sigma Chi. Estudava para concluir sua especialização em gestão de recreação, esporte e turismo. Era trigêmeo, sociável, simpático, gente boa e charmoso, assim era visto. Zena Kernadle, de 20 anos, júnior na universidade com especialização em marketing, negócios e economia. Era membro da Irmandade Alpha Phi. Era de Post Falls, em Idaho. Madison Mogen, de 21 anos, era de Idaho, era veterana e custava marketing na Faculdade de Negócios e Economia, membro da mesma fraternidade. Kaylee Gonçalves, de 21 anos, era sênior em Estudos Gerais na Faculdade de Ciências Sociais, Letras e Artes, também membro da fraternidade Alpha Phi. Eram amigos e postavam fotos juntos no Instagram. No dia 12 de novembro, às 20h57, Kaylee fez sua última postagem. Uma garota de sorte por estar cercada dessas pessoas todos os dias, dizia ela, ao lado de suas colegas de quarto e também de Eden Chapman. Kaylee e Madison foram ao Corner Club entre as 22 horas de 12 de novembro e 1h30 da manhã de 13 de novembro no centro de Idaho. Zena e Eden, o casal de namorados, estava em uma festa na casa Sigma Chi na universidade.
Kaylee e Maddie foram vistas depois, a 1h41, por câmeras de segurança no centro de Idaho, onde estavam comendo um lanche do Grub Truck. E dali voltaram para casa usando um serviço de motorista contratado pela Irmandade. Ethan e Zena retornaram a 1h42, Kaylee Madison a 1h57. Ethan não morava na casa, estava apenas visitando Zena, como dito. Dylan Mortensen e Bethany Funk, elas convidaram alguns amigos na casa de manhã, acreditando que os colegas estavam dormindo. Conforme relatório policial, os documentos revelam que uma das colegas de quarto do primeiro andar da casa disse aos detetives que ouviu a vítima Kaylee Gonçalves, que morava no andar de cima, por volta das 4 da manhã do assassinato, dizer: "Há alguém aqui." A colega disse que olhou para fora e não viu ninguém, mas abriu a porta e ouviu o que pensou ser um choro vindo do quarto da vítima, Zena Kernodle. Ela então diz que ouviu uma voz masculina dizer algo como: "Tudo bem, vou ajudá-lo." Zena provavelmente estaria chorando por seu namorado Ethan ter sido morto em sua frente. A jovem deve ter vivido um verdadeiro pânico. Há sinais, segundo as investigações, de luta corporal no corpo de Ethan. Então, para que ela não gritasse, alertando o resto da casa e aproveitando-se o estado de choque da moça, o assassino deve ter dito: "Tudo bem, vou ajudá-lo", para conseguir emboscá-la. Raciocínio em base aos elementos fornecidos pela polícia. Se ouviu-se apenas uma voz masculina e um choro de Zena, provavelmente o namorado já devia ter sido assassinado mesmo. A polícia, obviamente, não pode afirmar sem ter absoluta certeza se a voz masculina era do namorado de Kernodle, Ethan Chapman, ou se era de Kohlberger. Para mim, a primeira opção parece não fazer sentido nenhum. O assassino tirou a vida de Zena e depois partiu para o terceiro andar, onde ficavam os quartos de Madison e Kaylee. Os investigadores dizem que uma câmera de segurança na casa de um vizinho captou um áudio distorcido de vozes e um gemido seguido de um baque surdo às 4h17, com possível barulho de cachorro. Nisso, a colega de quarto sobrevivente diz que abriu a porta pela terceira vez depois de ouvir um choro e viu um homem vestido com roupas pretas e uma máscara cobrindo a boca e o nariz. Segundo contou, ele estava caminhando em sua direção e ela entrou em estado de choque, mas rapidamente trancou a porta de seu quarto. A jovem disse que o tal homem tinha por volta de 1,70 m ou mais. Não era muito musculoso, mas tinha uma constituição atlética e sobrancelhas espessas, exatamente como as de Bryan Kohlberger. Os investigadores acreditam que, neste momento, ele já havia assassinado os 4 dos andares superiores e, como a moça se trancou no quarto, temendo que ela pudesse já ter ligado para alguém, a polícia, por exemplo, acredita que foi neste momento que ele pode ter deixado a casa. O raciocínio faz sentido justamente porque o relatório policial indica que ele saiu em alta velocidade da casa, em um Elantra branco, carro que não pertencia a ninguém das redondezas. Os investigadores observaram que, exceto em um desses casos, os dados do telefone celular foram coletados no final da noite e nas primeiras horas da manhã. Ele teria voltado à cena do crime mesmo assim 5 horas após deixá-la. Este é outro detalhe que ainda não foi bem especificado pela polícia, o que pode levar a crer que, ou por existir mais alguém conectado aos assassinatos, ou há alguém ainda ajudando Kohlberger a se livrar de provas. O documento pontua que o celular de Kohlberger também foi identificado pelo menos 12 vezes nas redondezas da residência onde aconteceu o assassinato, entre junho de 2022 e a data do crime, 13 de novembro. Os investigadores observaram que, na grande maioria das vezes, o aparelho esteve no local no fim da noite e nas primeiras horas da manhã. De acordo com a declaração do mandado de prisão, os policiais encontraram uma bainha, capinha de faca da marca Ka-Bar na casa do crime com o DNA do pai de Kohlberger nela. A Ka-Bar vende tanto para varejistas quanto diretamente para os consumidores. A faca é tipo aquele modelo famoso do Rambo. O diretor de vendas e marketing da Ka-Bar, Joseph Bradley, disse ao TMZ: "A polícia de Moscou e outras agências policiais envolvidas no caso de assassinato contataram a empresa perguntando especificamente sobre as facas e bainhas Ka-Bar. A empresa diz que a polícia fez o primeiro contato após o assassinato quádruplo de 13 de novembro e pediu ao Ka-Bar para identificar a bainha, e o Ka-Bar confirmou que era um deles."
O Kabar diz que não tem nenhum registro de alguém usando o nome Bryan Kohberger como tendo comprado uma bainha de faca ou qualquer outro produto diretamente deles. Disseram-nos que a faca Kabar, que caberia na bainha encontrada na cena do crime, é uma faca de 7 polegadas, que é tradicionalmente usada como ferramenta. A empresa diz que fabrica a faca desde a Segunda Guerra Mundial e pode ser usada para caçar e também para pequenas tarefas em um acampamento, como cortar lenha ou cortar arame e corda. A polícia ainda está em busca da arma do crime, visitando lojas na área de Pullman que vendem facas Kabar, na esperança de vincular uma compra a Kohberger, para dar mais materialidade à denúncia e depois, para um possível julgamento, o Ministério Público estar pleno em provas. Como em filmes, Bryan Kohberger, que estava com seu pai no carona do Elantra branco em direção à Indiana, foram parados por um policial que os encheu de perguntas sobre um tiroteio em massa. O policial perguntou para onde eles iam. A certa altura, o pai de Kohberger mencionou que eles vinham da Washington State University. Bryan tentou interrompê-lo e falar por cima dele como se não fosse um assunto que ele desejasse discutir, desbaratinando o pai. Como você sabe, a universidade ficava a apenas 9 milhas da cena do crime, ou seja, 14 quilômetros do quádruplo homicídio em Idaho. Colegas de Kohberger disseram que ele se apresentou na universidade na manhã após o crime, como se nada tivesse acontecido. O pai, então, traz à tona o que ele chama de tiroteio em massa que aconteceu na WSU naquele dia. O oficial parece curioso e faz várias perguntas sobre isso. Entretanto, ele não ligou o fato de que a polícia de Moscow, Idaho, tinha emitido um sinal de alerta sobre um Hyundai Elantra branco, o mesmo tipo de carro em que os Kohbergers estavam. O TMZ divulgou a história. Houve uma segunda parada de trânsito pouco tempo depois, onde um policial de uma agência diferente os deteve por um delito semelhante e também não ligou os pontos. Em ambos os casos, os policiais liberaram Kohberger apenas com uma advertência. Ele foi preso 2 semanas depois na Pensilvânia pelos assassinatos dos 4 alunos. Após essa sucessão linear de fatos, registros do tribunal revelados esta semana forneceram novos detalhes vitais e perturbadores sobre a noite em que os 4 estudantes da Universidade de Idaho foram mortos. Depois de semanas de inquietação sobre os assassinatos, na casa, perto do campus, as autoridades divulgaram esta semana seu relato mais detalhado da investigação que os levou a prender o estudante de criminologia de uma universidade próxima. Os documentos detalham uma série de evidências sobre o suspeito Bryan, de 28 anos, que disse por meio de um advogado que espera ser exonerado. Os registros também forneceram novos detalhes chocantes sobre a noite em que os 4 alunos foram assassinados, enquanto levantavam novas questões sobre um caso misterioso no qual as autoridades não explicaram possível motivo. Então, recapitulando aqui, estão 10 revelações importantes tornadas públicas na quinta-feira. Os investigadores haviam sugerido anteriormente que 2 colegas de quarto que estavam dentro da casa na noite do crime e não foram atacados estavam dormindo. Mas os registros mostram que um deles acordou por volta das 4 horas, ouviu barulhos, voz de homem e choro. Isso foi na época em que as autoridades acreditavam que os assassinatos ocorreram. As autoridades não foram chamadas ao local por mais de 7 horas. Em uma cama no andar de cima, 2 vítimas, Madison Mogen e Kaylee Gonçalves, foram encontradas mortas, com a tal bainha de faca próxima ao corpo de Kaylee. O Sr. Kohberger muito se interessa por criminologia e direito penal. Ele estudou na Pensilvânia, em parte com Catherine Hamsland, uma psicóloga forense, cujos livros incluem The Mind of a Murderer e How to Catch a Killer. Ele pesquisou a psicologia dos criminosos quando cometiam crimes. Na Washington State University, ele estava cursando um doutorado participando de uma aula sobre evidências de DNA e perícia nas semanas anteriores aos assassinatos, enquanto continuava corrigindo trabalhos nas semanas seguintes. As autoridades também revelaram que Kohberger se inscreveu nos últimos meses para um estágio no Departamento de Polícia em Pullman, Washington, a menos de 16 quilômetros do campus da Universidade de Idaho em Moscou. Ele escreveu um ensaio como parte do requerimento no qual descrevia seu interesse em ajudar os departamentos de polícia rural a coletar e analisar dados. Na noite dos assassinatos, disseram os investigadores
que um automóvel branco podia ser visto em imagens de vigilância passando repetidamente pelo beco sem saída onde as vítimas moravam. O veículo, que a polícia informou ser um Hyundai Elantra, começou a aparecer por volta das 3h29, passando pelo local 3 vezes antes de retornar pela 4ª vez às 4h04. Por volta da hora em que o companheiro de quarto sobrevivente foi acordado e que a polícia acredita que os assassinatos ocorreram. O veículo, disse a polícia, pôde ser visto saindo da área em alta velocidade às 4h20. Depois que os assassinatos foram descobertos, os policiais que chegaram na casa encontraram um cachorro em um dos quartos. Ele pertencia a Kelly Gonçalves. Dylan e Bethany fizeram declarações durante as entrevistas que indicavam que os ocupantes da King Road Residence estavam em casa às 2 da manhã e dormindo, ou pelo menos em seus quartos, por volta das 4. Isso com exceção de Zena Kernadle, que recebeu um pedido DoorDash na residência aproximadamente às 4 da manhã. A aplicação da lei identificou o motorista de entrega DoorDash que relatou essa informação. É como um serviço de iFood. Embora o legista tenha dito que todas as 4 vítimas provavelmente estavam dormindo no momento dos assassinatos, os investigadores sugeriram nos novos registros do tribunal que pelo menos uma delas poderia estar acordada, Zena Kernadle. Em 25 de novembro de 2022, o Ministério Público pediu a agências de aplicação da lei da área que procurassem Hyundai Elantras brancos na área. Em 29 de novembro de 2022, aproximadamente às 12h28, o policial Daniel Tiengo, da Washington State University, consultou Elantras brancos registrados na WSU. Como resultado dessa consulta, ele localizou um Elantra branco 2015 com uma placa da Pensilvânia. Com o vídeo de vigilância em mãos, a polícia começou a vasculhar a região em busca de Hyundai Elantras brancos e um policial do campus da Washington State University encontrou em novembro registrado em nome de Koberger. Os investigadores disseram que revisaram as imagens de Koberger e descobriram que sua aparência física correspondia à lembrança da colega de quarto que viu um homem na casa, incluindo sua altura, constituição e sobrancelhas espessas. A polícia inicialmente disse que estava procurando por um Elantra 2011 e 2013, mas depois determinou também que poderia ser de um ano modelo 2016. Koberger tinha um Elantra 2015. O telefone dele desligou durante os assassinatos. Aproximadamente às 2h47, o telefone dele para de relatar à rede, o que é consistente com o telefone estar em uma área sem cobertura celular. A conexão com a rede está desativada, como colocar o telefone em modo avião, por exemplo, ou o telefone estar desligado. O telefone se reconectou à rede às 4h48 em um local a quilômetros ao sul da Universidade de Idaho. O telefone acabou voltando para Pullman. Várias horas após os assassinatos, por volta das 9h12, o telefone do Sr. Koberger foi detectado em Moscou, conectando-se à rede celular perto da cena dos assassinatos e permanecendo lá por 9 minutos, de acordo com registros da polícia. O telefone então voltou para a área de sua casa em Pullman. A essa altura da manhã, ninguém havia ligado para o 911, então a polícia ainda não havia ido ao local do crime. Em 27 de dezembro de 2022, os agentes da Pensilvânia recuperaram o lixo da residência da família Koberger, localizada em Albrightsville. Essa evidência foi enviada ao Laboratório Estadual de Idaho para testes. Em 28 de dezembro, o laboratório informou que um perfil de DNA obtido do lixo e o perfil de DNA obtido da bainha da faca identificaram um homem como não sendo excluído como pai biológico do perfil suspeito. Espera-se que pelo menos 99,9% da população masculina seja excluída da possibilidade de ser o pai biológico do suspeito. Nos dias seguintes à obtenção dos registros telefônicos de Koberger, os investigadores estavam na Pensilvânia, onde ele havia passado as férias com seu pai. Os agentes recuperaram o lixo da casa da família e o enviaram para Idaho. Os investigadores disseram que trabalharam para combinar um perfil de DNA encontrado no lixo com uma amostra de DNA coletada na bainha da faca encontrada na cena do crime. A análise, disse a polícia, sugere uma forte probabilidade de que o Sr. Koberger Sr. seja o pai de quem deixou o DNA na bainha da faca. Isso me remete a um outro caso criminal ocorrido na Itália.
onde uma promotora parou a cidade inteira para que se fizesse DNA para chegar a um outro possível filho bastardo de um homem que, segundo a promotora, deveria ter um filho bastardo, pois o DNA no crime era de alguém que só poderia ser seu filho, e visto que o DNA dos filhos reconhecidos deram negativos para o crime. O pai de um dos 4 estudantes da Universidade de Idaho, mortos em novembro, falou na manhã de sexta-feira após a primeira aparição do suspeito no tribunal. Steve Gonçalves, pai de Kaylee, disse em entrevista ao Today Show na NBC na manhã de sexta-feira que foi esmagador quando a polícia prendeu Kohlberger e ele foi extraditado para Idaho para enfrentar acusações de assassinato. Ele enfrenta 4 acusações de assassinato em primeiro grau e roubo depois de Madison Mogen, Kaylee Gonçalves, Zena Kernodle e Eden Chapin serem encontrados esfaqueados até a morte em 13 de novembro. Steve Gonçalves disse que sua família rastreou o voo de Kohlberger da Pensilvânia a cada passo até sua chegada a Idaho na noite de quarta-feira. Eu gostaria de estar sentado ao lado dele, no lugar do policial, quando ele tirou esse cara do avião, disse Gonçalves. Não sei com o que comparar o que sinto, porque nunca experimentei isso, mas não me lembro de um caso em que todos sentiram o que todos da minha família estão sentindo. Gonçalves disse que sentiu que o caso repercutiu nas pessoas por causa da natureza violenta dos assassinatos. Sinto que a América realmente não gostou do que aconteceu na história. E todos eles estavam observando e prestando atenção. E isso é realmente o que eu estava pedindo. Mas quando isso acontece, é meio avassalador saber. Quando Kohlberger compareceu ao tribunal pela primeira vez na quinta-feira, Gonçalves disse que esperava que o suspeito o evitasse por um tempo. Ele definitivamente vai ter que lidar com os efeitos do rescaldo. E você sabe, ele é um réu. Ele é inocente até que se prove o contrário. Mas você vai ter que me olhar nos olhos e vai ter que ser um homem que tem que me mostrar que é inocente ou você é culpado. E aqui eu estou correndo e não indo a lugar nenhum. Então, estamos aqui como uma família e temos negócios a fazer. Gonçalves acredita que o caso contra Kohlberger ficará mais forte assim que mais detalhes forem finalmente revelados no tribunal. A evidência de DNA obtido na bainha da faca, no local e da casa dos pais de Kohlberger foi testada. Os resultados mostraram que o DNA da casa dos pais era quase certamente do pai da pessoa. Os investigadores disseram que os dados do celular indicam que Kohlberger desligou o celular durante os assassinatos, antes que os dados fossem cortados às 2h47. Eles mostraram que Kohlberger deixou seu apartamento e viajou para o sul por Pullman, quando o telefone de Kohlberger retornou à rede às 4h48. O telefone estava perto de Blaine, na Idaho, que fica ao sul de Moscou. Os dados mostraram que Kohlberger então retornou ao seu apartamento em Pullman. De sua perspectiva, Gonçalves disse que Kohlberger parecia estar em estado de choque quando compareceu ao tribunal. Alguém está em choque total e não está preparado para a situação em que se encontrava, disse Gonçalves, e eu espero que ele seja uma pessoa muito inteligente e calculada e que eventualmente chegue a um ponto em que estará pronto para levar seu jogo ao tribunal. Mas hoje vi um indivíduo que estava perdido e oprimido pela situação e fiquei um pouco surpreso por ele estar naquele lugar. À medida que o processo judicial se desenrola, Gonçalves disse que a família ficou melhor depois que os investigadores colocaram Kohlberger sob custódia. Estamos melhor agora, sabendo que temos alguém em quem nos concentrar. É difícil manter todos próximos de você, sabe? Lutando, e as emoções de todos à flor da pele. É fácil, você sabe, virar e gritar um com o outro, nos desequilibrarmos. Então, acho bom ter uma força externa contra a qual lutar. E é isso que nos está unindo como família. Após a morte de Kaylee Gonçalves, a família se lembrou da aluna da Universidade de Idaho como a última filha do meio. Ela tinha tudo a seu favor, absolutamente tudo. Ela tinha seu trabalho alinhado, ela trabalhou duro para isso. O homem acusado de assassinar 4 estudantes limpou completamente o interior e o exterior de seu carro e também foi visto usando luvas cirúrgicas várias vezes antes de ser preso, disse uma fonte policial à CNN. Bryan Kohlberger, de 28 anos, é atualmente o único suspeito dos terríveis esfaqueamentos dos estudantes. Kaylee Gonçalves, de 21 anos, Madison Mogen, de 21, Zena Kernodle, de 20 anos, e Eden Chapin, de 20, que foram encontrados mortos dentro de sua casa, fora do campus em Moscou, Idaho, em 13 de novembro. A fonte que falou sob condição de anonimato foi informada sobre as observações feitas pelos investigadores durante 4 dias de vigilância que levaram à prisão de Kohlberger na casa de sua família na Pensilvânia em 30 de dezembro.
Como Kohlberger agora permanece atrás das grades, aguardando sua audiência de 12 de janeiro, novos detalhes surgiram elucidando alguns dos movimentos do suspeito nos dias que antecederam sua prisão. Uma equipe de vigilância designada para Kohlberger foi incumbida de 2 missões, de acordo com várias fontes policiais: manter os olhos em Kohlberger para que pudessem prendê-lo assim que o mandado fosse emitido e tentar obter um objeto que renderia uma amostra de DNA dele, que poderia então ser comparado com as evidências de DNA encontradas na cena do crime. Ele foi visto várias vezes do lado de fora da casa na Pensilvânia usando luvas cirúrgicas, de acordo com a fonte policial. Em um caso, antes da prisão de Kohlberger, as autoridades observaram saindo da casa de sua família por volta das 4 da manhã e colocando sacos de lixo nas lixeiras dos vizinhos, segundo a fonte. Nesse ponto, os agentes recuperaram o lixo das lixeiras da família Kohlberger e o que foi observado sendo colocado nas lixeiras dos vizinhos, disse a fonte, que não revelaram o que era. Os itens recuperados foram enviados para o Idaho State Lab, segundo a fonte. Na sexta-feira passada, uma equipe da SWAT, da Polícia do Estado da Pensilvânia, invadiu a casa da família, arrombando portas e janelas no que é conhecido como entrada dinâmica, uma tática usada em casos raros para prender suspeitos de alto risco. Na quinta-feira, Kohlberger teve sua primeira audiência no tribunal de Idaho depois que ele foi autuado na prisão do condado de Latah, na noite de quarta-feira, após sua extradição da Pensilvânia. Ele não apresentou contestação na audiência. Steve Gonçalves, pai da vítima Kaylee, disse ainda que eles estavam entre os mortos. A Jim Sciutto, da CNN, em uma entrevista que foi ao ar na manhã de sexta-feira, que ele não tem motivos para pensar que sua filha seria o alvo do assassino em particular, como já conjecturado na mídia americana. Ninguém entende exatamente o porquê, mas ele os estava perseguindo, ele os estava caçando. Ele era uma pessoa em busca de uma oportunidade e aconteceu de ser naquela casa, e isso é difícil de aceitar. Ela tinha o telefone ao lado dela e não podia ligar para o 911. Então eram apenas garotas que foram dormir naquela noite e um covarde, você sabe. Um caçador que saiu e escolheu seu pequeno oponente, que eram garotas. Provavelmente é por isso que a casa foi alvo. Nenhuma dessas meninas merecia isso, disse Gonçalves. O verdadeiro problema que temos é que temos um indivíduo que pensou que não havia problema em atacar outros seres humanos. É nisso que vou focar. Eu ficaria um pouco surpreso se não houvesse um ponto de contato mais claro que sugerisse que ele estava interessado em uma ou duas pessoas mais do que nas outras. Gonçalves estava no tribunal para o depoimento de Kohlberger. Ele sabe que eu quero que ele me olhe nos olhos, então ele não o fez. Ele não me deu essa oportunidade. Ele tem medo de me olhar nos olhos e começar a entender o que está para acontecer com ele. Sabe, ele escolheu a família errada. Não temos medo de um conflito. Não estamos correndo, estamos indo atrás dele. Em entrevista à CNN, o reitor vice-presidente executivo da Universidade de Idaho, Torrey Lawrence, disse estar aliviado por haver alguém sob custódia em conexão com os assassinatos. Acho que falo por muitos em nossa comunidade que é uma grande sensação de alívio. Mas é agridoce, porque ainda é uma tragédia horrível. Mas é um passo à frente e estamos felizes em vê-lo seguir em frente. O funcionário ainda acrescentou que foi perturbador ler novos detalhes sobre o caso que foram revelados em documentos judiciais divulgados na quinta-feira. Com as aulas marcadas para começar na próxima semana, Lawrence disse que a universidade está mantendo a segurança reforçada no campus para que as pessoas se sintam confortáveis. Tem havido presença significativa de agentes da lei aqui nos últimos 2 meses desde o incidente e sentimos que retirar isso imediatamente seria meio chocante, disse ele. Sentimos que era a coisa certa a fazer para manter um nível elevado. Vamos relembrar como os investigadores restringiram a busca a Kohlberger. DNA. O lixo recuperado da casa da família. Registros telefônicos. As autoridades descobriram que o telefone do suspeito estava perto da casa das vítimas em Moscou, Idaho, pelo menos uma dúzia de vezes, entre junho de 2022 até os dias atuais. Um sedã branco, o Hyundai Elantra, foi visto perto da casa das vítimas na hora de seus assassinatos. O mesmo carro também foi encontrado na casa da família do suspeito. O que não sabemos, qual foi o motivo de Kohlberger? A maior informação pendente na investigação do assassinato é o motivo, se é que existe um motivo. Os assassinatos ocorreram perto do campus da universidade.
E Koberger estudava criminologia na Washington State University, além das fronteiras estaduais. Os documentos judiciais divulgados não revelaram se Koberger tinha um relacionamento com quem morava na casa das vítimas. A polícia disse em novembro que as evidências encontradas no local os levam a acreditar que os estudantes foram os alvos. Não está claro por que Koberger supostamente atacou as vítimas. Os investigadores disseram que nada parecia ter sido roubado. Também não está claro quanta premeditação foi utilizada nos assassinatos. Então, recapitulando, outra informação ainda a ser respondida é o que aconteceu entre o momento em que os assassinatos teriam ocorrido e a primeira ligação para a polícia. Os investigadores acreditam que os assassinatos ocorreram entre as 4 e 4h25. A primeira ligação para a polícia foi às 11h58. Não se sabe o que a colega de quarto que entrou em contato com o suspeito fez depois de fechar a porta e trancá-la. Um outro colega de quarto também estava na casa no momento. O que aconteceu com a arma do crime? Embora os investigadores tenham encontrado uma bainha de faca no local, nenhuma arma do crime foi encontrada. Sabemos pelas autópsias que todas as vítimas morreram de múltiplas facadas. O tipo de faca que está correlacionado com a bainha da faca encontrada na arma do crime é uma Ka-Bar, em homenagem à empresa que fabrica a faca. É tradicionalmente uma lâmina fixa de ponta de clipe de aço carbono de 7 polegadas, de acordo com o site da empresa. Foi adotada pela primeira vez como uma faca de combate pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos na década de 40. Não se sabe se Koberger ou sua família tinha alguma ligação com os militares dos Estados Unidos.